que o balanço é positivo. Nem tudo foram flores, mas acho que o balanço é positivo. Acho que foi uma Constituição que nos ajudou a fazer uma transição bem-sucedida de um regime autoritário, intolerante e muitas vezes violento para um Estado constitucional e democrático. Não é a Constituição ideal, e eu nem tenho certeza se existe esta categoria histórica, mas foi a Constituição que serviu bem ao país. E ao longo desses 30 anos de vigência e de democracia constitucional no Brasil, eu acho que nós temos algumas conquistas que merecem ser celebradas. Estabilidade institucional num país e num continente de tradição de quebras da legalidade. Estabilidade monetária num país que se debateu por décadas com uma inflação fora de controle. E uma expressiva inclusão social entre 30 e 40 milhões de pessoas num país em que derrotar a pobreza ainda é um objetivo importante. Além disso, tivemos avanços relevantes em matéria de proteção dos direitos fundamentais, liberdade de expressão, sobretudo, de associação, de reunião, direitos políticos exercidos amplamente, proteção das minorias com avanços nos direitos das mulheres, ações afirmativas para negros, proteção da comunidade LGBT, demarcações de terras indígenas. Portanto, eu acho que é um período em que nós temos muitas realizações para comemorar. Na conta negativa desse período, eu certamente incluiria um sistema político que não atende bem às demandas da sociedade brasileira, é muito caro e tem baixa representatividade e dificulta a governabilidade. Acho que, nesse período, o Brasil tragicamente se tornou um dos países mais violentos do mundo, com 63 mil mortes por homicídio em 2017, que é um número aterrorizante e que ainda não entrou no radar da sociedade brasileira, esse genocídio de jovens. E acho que, em terceiro lugar, essa corrupção estrutural e sistêmica que se revelou nos últimos tempos e que situa o Brasil como o 96º colocado no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. E nós temos muitas razões para nos envergonharmos desse número. Talvez tenhamos algumas razões para nos orgulharmos da determinação e da coragem com que vimos enfrentando este problema atávico, expondo as entranhas do país e tentando refundá-lo sobre novas bases éticas, tanto na ética pública quanto na ética privada. Portanto, olhando para trás, esses são os pontos positivos e os pontos negativos. Eu acho que, olhando para frente, eu penso que com alguns ajustes o Brasil conseguirá reencontrar-se com o seu destino. Acho que numa agenda social futura nós precisamos enfrentar temas como saneamento básico, como habitação popular e, prioritariamente, a educação básica, que eu acho que deve ser objeto de um programa suprapartidário, patriótico, blindado do varejo da política, para que se possa ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Acho que esse é o melhor investimento que um país pode fazer e acho que nós nos atrasamos nessa matéria. Quanto que, se eu pudesse eleger um ponto, uma obsessão que o país deve ter, é relativamente à educação básica.